Atividade 1 pede para nós escrevermos os 5 primeiros múltiplos naturais de 7. O primeiro múltiplo natural de 7 é o 0, pois 0 vezes 7 é 0. O segundo múltiplo é o 7, pois 1 vezes 7 é 7. O terceiro múltiplo é o 14, pois 2 vezes 7 é 14. O quarto múltiplo é 21, pois 3 vezes 7 é 21. E o quinto múltiplo é 28, pois 4 vezes 7 é 28. Percebam que, para determinar os 5 primeiros múltiplos, nós pegamos os 5 primeiros elementos do conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, podemos afirmar que os 5 primeiros múltiplos são 0, 7, 14, 21 e 28. No item B, ele pergunta quais são os divisores naturais de 30. Para determinarmos os divisores naturais, nós precisamos primeiro decompor em fatores primos. Então vamos lá, 30 dividido por 2, porque 2 é o primeiro número primo, é igual a 15. 15 não é divisível por 2, mas ele é divisível por 3, que é o nosso segundo número primo. Então eu tenho que 15 dividido por 3 é 5, e o 5 não é divisível por 3, então eu passo para o nosso próximo número primo, que é o 5. Então 5 é divisível por 5, e eu tenho que 5 dividido por 5 é igual a 1. Aqui, pessoal, qual que é a ideia? Eu tenho todos os fatores primos que formaram o número 30. Então, todos esses fatores e as combinações desses fatores vão determinar quem são os divisores. O 2 é um divisor, o 3 é um divisor, o 5 é um divisor e todos os números que são formados pela multiplicação entre 2 e 3, 2 e 5 e entre outras combinações. Olha, por exemplo, o 1 ele é o divisor de todos os números, então nós temos que mencionar que o 1 vai ser o divisor de 30. Então, a partir daí, eu vou pegar o 2 e multiplicar pelo 1. 2 vezes 1, eu tenho 2. Então, o 2 também é um divisor do 30. Agora, eu vou pegar o 3, eu vou multiplicar o 3 tanto pelo 1 quanto pelo 2. Então, 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 2 é 6. Então, tenho mais dois divisores, o 3 e o 6. Agora restou o 5. Então, eu vou pegar o 5 e multiplicar ele pelo 1, pelo 2, pelo 3 e pelo 6. E aí eu vou encontrar 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E 5 vezes 6, 30. Todas as combinações possíveis e nos resulta em mais 4 divisores. Escrevendo de uma forma mais tranquila para vocês verem que é o par de número, por exemplo, o 1 e o 30, porque 30 dividido por 1 é 30 e 30 dividido por 30 é 1. Então, ambos, tanto 1 quanto 30, vão ser divisores do 30. 30 dividido por 2 é 15 e 30 dividido por 15 é 2. Então, ambos vão ser divisores. Repara que aqui nós estamos no caminho de ida. 1, 2, 3, 30 dividido por 3 é 10. 30 dividido por 5 é 6. E aqui, pessoal, começa a voltar. Porque olha só, 30 dividido por 6 é 5. Nós acabamos de falar que 30 dividido por 5 é 6. 30 dividido por 10 é 3. E ali em cima nós falamos que 30 dividido por 3 é 10. 30 dividido por 15 é 2. E é igual nós falamos anteriormente. 30 dividido por 2 é 15. E 30 dividido por 30 é 1. Aqui tem a relação de todos os divisores naturais de 30. Na atividade 2, nos diz que Dona Luísa recebe periodicamente a visita de seus 3 filhos. João a visita a cada 15 dias, a Maria a visita a cada 20 dias e o Antônio a cada 24 dias. Como hoje é dia do seu aniversário, os 3 foram vê-la. Daqui a quantos dias os 3 se encontrarão juntos novamente com Dona Luísa? Pessoal, o raciocínio aqui é o seguinte. Hoje é o aniversário da Dona Luísa e todos os 3 filhos dela estão lá. Então, a partir desse dia, vocês podem observar que cada um tem um intervalo de tempo para ir visitar a sua mãe. Então, o João, que é o primeiro filho, é o menor intervalo. Então, consequentemente, ele vai mais vezes. Então, ele vai 15 dias depois do aniversário dela, 30 dias depois, porque 15 mais 15, 30. Então, se a gente seguir fazendo essa relação de números, depois do 30, 45 dias, após o aniversário, vocês podem perceber que nós vamos encontrar todos os múltiplos de 15. Todos não. Nós vamos encontrar todos os números e eles vão ser múltiplos de 15, porque 15,
30, 45 dias, 60 dias, 75 dias, 90 dias, 105 dias, 120 dias, sempre de 15 em 15. Da mesma forma vai acontecer com a Maria. Porém, como a Maria vai no intervalo de tempo maior, que é de 20 em 20 dias, eu tenho que no 20º dia ela vai, depois no 40º, ou seja, 20 mais 20, 40. Então, 40 dias, 60 dias, 80 dias, 100 dias, 120 dias, 140 dias e 160 dias. Aqui, no último filho, o Antônio, ele vai de 20 em 24 dias. Então, primeiro, após o aniversário, a primeira vez que ele vai visitá-la, é 24 dias depois mais 24, 48 dias, e assim nós vamos encontrando os múltiplos de 24, 72, 96, 120, 144, 168 e 192 dias. Repara, pessoal, que é o seguinte, todos os 3 filhos, todos eles, tanto João quanto a Maria, tanto o Antônio, após o aniversário, 120 dias depois, eles vão estar lá novamente. Então, esse é um número que é múltiplo do 15, é múltiplo do 20 e é múltiplo do 24. Ou seja, ele é um múltiplo comum. E ele é o primeiro múltiplo que aparece. Então, ele sendo o primeiro múltiplo que aparece, ele é o mínimo múltiplo comum entre esses 3 números. Então, sempre que nós tivermos uma situação na qual você tem que encontrar uma informação comum e que é o mais rápido, o mais próximo, o mínimo, já dá essa ideia que você teria que utilizar esse cálculo de mínimo múltiplo comum para resolver o problema. Aqui nós sabemos que é 120 dias, né, após eles se encontrarão juntos novamente. E repara aquilo que eu falei. Como o intervalo do João é menor de visitar a mãe dele, ele foi na 8ª visita, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele já tinha feito 7 visitas. Na 8ª visita, ele foi 120 dias após o aniversário. Já a Maria, ela foi na 6ª visita, deu esse intervalo de 120 dias. Já o Antônio, na 5ª visita. Então, mesmo que o João tenha visitado ela mais vezes, o problema queria saber em qual dia eles se encontrariam. Não queria saber quantas vezes, né, demoraria para todos se encontrarem com a mesma quantidade de visitas. Isso não vem ao caso. Então, para resolver esse problema de um modo formal, mesmo que você tivesse feito um raciocínio, é legal trabalhar o modo formal para alinhar. Você alinha a formalidade da matemática com os problemas e aí você evolui, né, a profundidade do seu aprendizado. Aqui, quando você viu os dias, você poderia tirar o MMC dos números 15, 20 e 24. O 2 divide o 20 e o 24, já não divide o 15. O 2 divide o 10 e o 12, já não divide, né, o 6. Ele não divide o 15, divide o 10 e o 12, vai dar 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. Aqui embaixo ele divide só o 6, ele não divide o 15 e ele não divide o 5. Então, eu tenho 15, 5 e 3. Já na outra linha, o 2 não divide ninguém, então temos que recorrer ao segundo múltiplo, né, ao segundo número primo, que é o 3. E o 3 divide o 15 e o 3 divide o 3, então fica 5, 5 e 1. Já para finalizar, nós temos que o 5 divide o 5, então finalizamos a nossa decomposição em fatores primos. Temos o 2 vezes 2, que é 4, vezes 2, que é 8, vezes 3, que é 24, vezes 5, que é 120. Encontrado 120, nós podemos, né, afirmar que os 3 se encontraram juntos novamente daqui a 120 dias. Na atividade 3, nos diz que Lucas ama colecionar fotos e ele percebeu que ao separar todas as suas fotos em grupos de 12, 15 ou 24, sobravam sempre 7 fotos. Se a quantidade de suas fotos é um número compreendido entre 240 e 360, essa quantidade é igual a 240, 245, 244, 245, 246 ou 247. Pessoal, temos, né, as possibilidades de quantidade de fotos dentro do grupo. Então, ele pode ter 12 fotos no grupo, 15 e 24 fotos dentro do grupo. O que a gente tem que pensar nesse momento? Sempre que ele separa de 12 em 12 fotos, ele chega em um número x e sobra mais 7.
Quando ele separa de 15 em 15 fotos, ele chega nesse mesmo número x, com uma quantidade menor de grupos, né, de foto, mas ele chega nessa mesma quantidade x e sobra 7 também. E quando ele separa, né, os grupos tendo 24 fotos, ele tem menos grupos, mas ao total ele tem essa mesma quantidade x e mais 7 fotos sobrando. Então esse número x, essa quantidade x total de fotos, ela é um múltiplo do 12, do 15 e do 24, ou seja, ela é um múltiplo comum. Não quer dizer que ela é o mínimo múltiplo comum, mas ela é um múltiplo comum desses três números. Então, para nós encontrarmos um múltiplo comum desses três números, nós precisamos descobrir qual que é o mínimo múltiplo comum. Então, para calcular o mínimo múltiplo comum, eu considero o primeiro número primo, que é o 2, e vejo se o 2 vai dividir algum desses números. E sim, né, ele vai, porque temos o 12 e o 24, que são números pares. Então, 12 por 2 é 6, 24 por 2 é 12, o 15 mantém. Na segunda linha, o 6 é divisível por 2 e o 12 também. 6 por 2 é 3, 12 por 2 é 6. O 15 se mantém. Na terceira linha, o 6 por 2 é 3, já o 3 e o 15 se mantêm. Já na quarta linha, o 2 não se aplica porque ele não divide nenhum dos três números que são ímpares. Então aqui eu tenho o 3, que é o nosso segundo número primo, e o 3 divide, né, o 3, e o 3 divide o 15 também. Então fica 1, 5 e 1, porque 3 dividido por 3 é 1, 15 dividido por 3 é 5. Já na última linha, né, na última, mas na quinta linha, eu tenho que o 5 divide o 5, e nós encontramos todos os fatores primos que decompõem esses três números. Aqui eu multiplico os fatores, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 5, 120. Encontramos o mínimo múltiplo comum. Mas, igual eu falei anteriormente, nós vamos encontrar um múltiplo que talvez não seja o mínimo, porque aqui nós temos o intervalo de 240 a 360. Então, por via das dúvidas, nós vamos considerar que 120 é o MMC, mais o 120, o 240, porque 120 vezes 2 é 240, o 360, porque 120 vezes 3 é 360, e 120 vezes 4 é 480. Eles são múltiplos de 120 e, por consequência, eles são múltiplos comuns do 12, do 15 e do 24. Então, vamos fazer um esquema aqui para a gente poder entender e encontrar o valor que nós precisamos. Repare, 12, né, um grupo com 12 fotos, eu vou ter 10 grupos de 12 fotos, que vai resultar em 120. Então, quando for 15, vou ter 8 grupos de 15 fotos, que vai resultar em 120 fotos também. Quando for o grupo de 24 fotos, eu vou ter 5 grupos com 24 fotos, que vai resultar em 120. A partir daqui, eu tenho uma primeira situação, mas ela não se enquadra, né, pessoal, no nosso intervalo. Então, vamos testar um outro múltiplo. Quando eu tiver o grupo de 12 fotos, vezes 20 grupos, né, eu vou ter 240 fotos. No grupo de 15 fotos, vezes 16 grupos, eu vou ter 240 fotos também. Quando eu tiver 24 fotos no grupo, vai dar 10 grupos de 24 fotos, 240. Repara, constatamos que o 240 é um múltiplo comum de todos os números. E aqui, por último, só para a gente ocupar esse espaço e para vocês entenderem, nós temos que o 12 vezes o 30 dá 360 fotos, ou seja, 30 grupos com 12 fotos. Aqui nós temos 24 grupos com 15 fotos, 360, e aqui temos 15 grupos com 24 fotos, que dá 360 também. Só que no problema pede um valor que está entre o 240 e o 360. Até aí, né, o 120 era óbvio que não dava, porque 120 fotos mais as 7 que sempre sobram, daria 127, estaria abaixo. O 240 mais 7 daria 247. E aqui nós já encontraríamos a nossa resposta, a nossa opção correta. Porque, pessoal, o próximo múltiplo é o 360. E se você acrescenta 7 no 360, vai dar 367 e vai extrapolar o limite máximo, né, do intervalo que ele pede. Então, aqui a nossa resposta correta era 247, né, fotos, porque se sempre sobravam 7, ele tira 7 fotos, dá 240, e aí ele pode dividir
em grupos com 12 fotos, em grupos com 15 fotos ou em grupo com 24 fotos. Na atividade 4, nos diz que numa loja de material elétrico existem 3 rolos de fio, cujos comprimentos são 180 metros, 240 metros, 330 metros, e deseja-se cortar todo o fio em pedaços iguais com o maior comprimento possível sem deixar sobras. O menor número de pedaços obtidos é... Pessoal, novamente eu tenho 180, 240 e 330. Para que vocês não fiquem presos, àquela ideia, qual cálculo resolve a conta, vamos sempre pensar o problema e olhar os indícios. Aqui, olha só, ele deseja recortar. Então, recortar, nós não podemos pensar que é uma ideia de dividir, pessoal. Nós vamos recortar, nós vamos dividir, repartir. Então, nós vamos recortar todo o fio em pedaços iguais. Ou seja, pedaços comuns, partes comuns, de mesma medida. Tudo isso se associa. Então, você vai associar alguma palavra, algum termo, alguma ideia que faça sentido para você. E aqui ele dá uma ênfase que é com o maior comprimento possível. Então, repara, eu tenho que recortar em pedaços iguais com maior comprimento. É aquela ideia de máximo divisor comum. Então, aqui eu divido, aqui eu tenho pedaços comuns e aqui eu tenho o maior pedaço possível. Porque a ideia é o seguinte, quando você tiver ali o rolo de 180 metros, você poderia cortar em 10 metros. E aí, cortando esses 180 metros de fio em 10 metros, você teria 18 pedaços. Se você corta 240 em 10 metros, você teria 24 pedaços. E se você corta 330 em 10 metros, você teria 33 pedaços. Mas o problema é saber o seguinte, essa é a maior metragem possível que você pode cortar esses fios, porque você vai cortar todos eles com a mesma medida e vai conseguir uma quantidade de pedaços. Será que você não poderia cortar esse fio com uma metragem maior e, obviamente, consequentemente, conseguir menos pedaços, que é o que ele está querendo, o menor número de pedaços possíveis? E para descobrir isso, nós vamos precisar calcular o máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum vai nos dar o maior, a maior metragem possível que você consegue dividir tanto 180, quanto 240, tanto 330. E para calcular o MDC, nós fazemos o seguinte. Sempre que tiver uma situação igual a essa primeira, qual situação? Eu tenho 180, 240 e 330. Ambos esses números são múltiplos de 2, ou seja, o 2 divide todos esses números. Então, sempre que o fator que estiver aqui na frente ele for divisor dos 3 números ao mesmo tempo, você vai marcar essa linha, porque depois são esses fatores que nós vamos usar. Então, o 2 divide 180, o 2 divide o 240 e o 2 divide o 330. Já na segunda linha, o 2 divide o 90 e divide o 120, mas não divide o 165. Então, fica 45, 60 e 165. Na terceira linha, o 2 só divide o 60. Então, novamente, ele não divide os 3 termos. Na quarta linha, o 2 divide só o 30, que é o único número par. Então, 30 por 2, 15. Já na quinta linha, eu não consigo dividir nenhum número por 2, porque eles são ímpares. E aí eu vou para o nosso próximo número primo, que é o 3. O 3, nessa linha, pessoal, ele divide os 3 números. Então, ele é um fator comum. Então, 45 por 3 é 15, 15 por 3 é 5 e 165 por 3 é 55. Já na outra linha, eu não posso dividir todos por 3. Eu posso dividir apenas o 15. 15 por 3 é 5. E aí eu vou ter 5, 5 e 55. Nesse ponto, o 3 já não divide ninguém. E aí eu preciso recorrer ao nosso próximo número primo, que é o 5. O 5 já é um fator comum, Ele é um divisor comum. Ele é um divisor comum do 5 e do 55. Então aqui eu posso selecionar e finalizar. 5 por 5 é 1, 55 por 5 é 11 e no final eu divido por 11 para a gente eliminar esse último 11 e eu descubro todos os fatores que estão envolvidos na decomposição desses 3 números. Após realizar isso, pessoal, eu vou pegar todas aquelas partes, todos aqueles divisores que foram comuns, o 2, o 3 e o 5. Então, quando eu multiplicar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. 30 é o máximo divisor comum.
O que significa isso no problema? Significa que quando você pegar 180 metros e dividir em pedaços de 30 metros, vai ser a maior, a maior medida possível, né? Porque você consegue dividir o 180, o 240 e o 330. Porque para você dividir o 180 tinha outros maiores, mas para você dividir o 180, o 240 e o 330, 30 metros é a maior medida. Então, a partir daqui que eu já sei o tamanho, né, dos pedaços, eu vou determinar quanto de cabo, né, quanto de fio que nós temos. 180 metros de fio, mais 240 metros de fio, mais 330 metros de fio. Se eu somar esses três, eu vou ver que ao total eu tenho 750 metros de fio. Então, desses 750 metros de fio, pessoal, eu vou dividir por 30. Então, 30 cabe dentro dos 75, né? Duas vezes. 2 vezes 30 é 60. 75 menos 60 é igual a 15. E aí eu pego a casa das unidades ali. 150. 150 dividido por 30 é 5. 5 vezes 30 é 150. E aqui a nossa divisão é exata. Isso significa, pessoal, que o menor número de pedaços é 25. Então, eu vou ter, no mínimo, né, 25 pedaços de cabo, porque eles estão divididos na maior quantidade possível. E se você pegasse, né, individualmente, também daria certo, porque quando você divide 180 por 30, daria 6, 240 por 30 daria 8 e 330 por 30 daria 11. E aí você poderia somar, né, pessoal? 11 mais 8 daria 19, 19 mais 6 daria 25 também. Dependente da forma que você fizesse, chegaria nessa resposta correta. Na atividade 5, nos diz que uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras e o outro de 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número possível de abelhas, então você redistribuiria suas abelhas em 8 grupos de 81 abelhas, 9 grupos de 72 abelhas, 24 grupos de 27 abelhas ou 2 grupos de 324 abelhas. Pessoal, quando eu tenho, né, um grupo de 288, um grupo de 360 e eu quero dividir em grupos da maior quantidade possível, ou seja, eu quero dividir 288 em um determinado grupo com uma quantidade X e quero dividir o 360 em determinada quantidade de grupo com a mesma quantidade de abelhas. Então, para isso, nós precisamos calcular o máximo divisor comum, ou seja, vai ser o maior número que vai determinar a quantidade, né, de abelhas que tem em cada grupo. Aqui, eu utilizo 2 como primeiro fator primo, e aí eu vou dividir 288 por 2 e 360 por 2 também. Lembra, sempre que nós tivermos, né, uma linha na qual 2 seja um divisor comum, nós vamos precisar considerar ele. Aqui os dois números são pares, então eu vou dividir. Novamente, aqui na segunda linha, eu consigo dividir tanto o 144 quanto o 180 por 2. 144 por 2 é 72, 180 por 2 é 90. Na terceira linha, novamente, eu consigo, porque 72 por 2 vai ser 36 e 90 por 2, 45. Já nessa linha eu não consigo, porque o 45 é ímpar, então eu vou dividir apenas o 36 por 2. Nessa outra linha eu vou dividir apenas o 18 por 2. E aqui novamente eu chego em uma situação onde o 2 não divide nenhum desses dois números. Então eu preciso passar por 3, que é o próximo número primo ali na decomposição. Por fatores primos, o 3 já divide o 9 e divide o 15. E divide 45. 45 por 3 é 15, 9 por 3 é 3. E ele novamente divide tanto o 3 quanto o 15, porque 3 por 3 é 1 e 15 por 3 é 5. Aqui no final eu divido 5 por 5 e determino todos os fatores primos. E aqui todos os fatores primos da nossa decomposição, mas os fatores comuns, pessoal, é aqueles que nós marcamos. O 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, 24 vezes 3, 72. São esses números que nós utilizamos para determinar o MDC, o máximo divisor comum.
Se fosse o MMC, nós pegaríamos todos. O MDC, nós pegamos só aqueles que são comuns, aqueles divisores comuns. A partir daqui, nós vamos lembrar aqui 360 abelhas engenheiras mais 288. Se eu somar essas abelhas, dá 648 abelhas. Então, dividindo as 648 abelhas em grupos de 72 abelhas, eu vou ter 9 grupos, que é a resposta B. Mas, pessoal, vejam só. Vamos entender aqui o porquê desse problema. Ela tinha dividido em 288 batedoras e 360 engenheiras. Então, quando você pega as 360 abelhas referentes às engenheiras e divide pelo mesmo 72, que é o nosso divisor comum, eu vou ter 5 grupos. Então, quando você pega as abelhas batedoras, que são 288 abelhas, e divide em grupos de 72 abelhas, nós vamos ter 4 grupos. Repara que ambos os grupos vão ter 72 abelhas. Então, essa é a ideia da atividade. Eu vou dividir tanto as abelhas engenheiras quanto as abelhas batedoras em grupos de 72 abelhas. E eu vou formar 5 grupos aqui, mais 4 grupos. Ao total, eu vou ter 9 grupos. Então, a nossa resposta seria 9 grupos de 72